Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela carrega um peso diferente, porque algo dentro de você está cansado de tentar ganhar dinheiro da forma errada. Você está cansado de lutar, cansado de se esforçar mais do que deveria, cansado de ver o dinheiro entrar e sair como se nunca fosse permitido ficar. Eu sei como tem sido difícil acordar com o coração apertado, com a mente fazendo contas antes mesmo de levantar da cama. Eu sei como dói sentir que você trabalha, se dedica, tenta sair das dívidas, mas a abundância parece sempre estar um passo à frente, como se estivesse fugindo de você. E o que talvez você nunca tenha percebido é que o dinheiro responde a algo muito mais profundo do que esforço. Ele responde à forma como você o chama, à forma como você se relaciona com ele, à forma como você o reconhece. Durante muito tempo, você foi ensinado a perseguir o dinheiro, a correr atrás dele, a implorar oportunidades, a aceitar migalhas. E ninguém te contou que tudo aquilo que você persegue se coloca automaticamente em posição de fuga. O dinheiro não responde ao desespero, não responde à necessidade, não responde à culpa. Ele responde ao comando, ele responde ao reconhecimento. Ele responde quando é chamado pelo nome, com autoridade, com consciência, com alinhamento interno. Você aprendeu a dizer que o dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro é sofrimento, que sair das dívidas exige sacrifício extremo. E cada vez que você repetiu isso, você reforçou um acordo invisível de escassez que nunca foi seu por direito. Existe uma lei espiritual silenciosa que opera independentemente da sua vontade consciente. Tudo aquilo que você nomeia ganha identidade no seu campo. Tudo aquilo que você chama se aproxima. E tudo aquilo que você teme se afasta da harmonia. Quando você chama o dinheiro de problema, ele se torna problema. Quando você chama o dinheiro de peso, ele se torna peso. Quando você chama o dinheiro de impossível, ele obedece. Porque o dinheiro não é apenas papel, número ou conta bancária. Ele é energia em movimento, e energia responde à palavra, à intenção e ao sentimento que acompanha essa palavra. Você não foi ensinado a chamar o dinheiro. Você foi ensinado a implorar. Talvez isso explique por que você sente que algo sempre trava no último momento. Quando parece que vai dar certo, algo acontece. Quando parece que vai sair das dívidas, surge uma nova cobrança. Quando parece que a abundância vai se estabelecer, aparece um medo inesperado. Isso não é azar, isso é conflito interno. Uma parte sua deseja o dinheiro, enquanto outra parte ainda o rejeita por crenças antigas, por culpas herdadas, por ideias que nunca foram questionadas. E enquanto esse conflito existir, o fluxo não se estabiliza. O dinheiro sente quando não é bem-vindo por inteiro. Ele percebe quando é chamado com medo e não com autoridade. Chamar o dinheiro pelo nome não é repetir frases vazias, é alinhar pensamento, sentimento e palavra em uma única direção. É parar de dizer que quer ganhar dinheiro enquanto sente culpa por desejar mais. É parar de dizer que quer abundância enquanto acredita, no fundo, que não merece. Eu sei que você nunca quis ser ganancioso. Eu sei que você só queria viver com dignidade, pagar suas contas em paz, sair das dívidas sem sufoco, respirar sem medo do amanhã. Mas que em algum ponto da sua história, alguém te ensinou que querer dinheiro era errado, perigoso ou espiritualmente condenável. E essa mentira silenciosa criou uma ruptura interna que você vem pagando com esforço excessivo. Existe uma diferença profunda entre desejar dinheiro e reconhecer o dinheiro como parte legítima do seu caminho. Quando você chama o dinheiro com consciência, você não o coloca acima da sua vida, você o coloca no lugar certo. O dinheiro é meio, não fim. E quando ele ocupa o lugar correto, ele flui.
Florence ensinava que aquilo que é seu por direito divino não pode ser retido. Mas o que quase ninguém explica é que o direito divino só se manifesta quando você para de contradizê-lo internamente. Você não pode afirmar abundância com a boca e negar com o coração. O dinheiro percebe essa incoerência antes mesmo de chegar. Talvez você tenha passado anos tentando mudar a sua realidade externa sem nunca tocar na raiz interna. Tentando ganhar dinheiro com estratégias, cursos, atalhos, fórmulas, enquanto a sua linguagem interna continuava dizendo que tudo é difícil, pesado e inseguro. A palavra cria o campo cria o caminho cria o resultado. Quando você chama o dinheiro com respeito, com clareza, com autoridade, você muda o campo. E quando o campo muda, oportunidades que antes não existiam começam a surgir sem esforço forçado. Pessoas aparecem, ideias fluem, portas se abrem de formas que você não consegue explicar racionalmente. Você não está sozinho nessa sensação de cansaço. Eu sei que, muitas vezes, você se perguntou o que há de errado com você. Eu sei que seu coração ficou aflito ao perceber que outros parecem prosperar enquanto você luta para se manter. Mas não é falta de capacidade, nem de inteligência, nem de talento. É desalinhamento aprendido. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. O dinheiro não está te evitando. Ele apenas está esperando que você pare de chamá-lo como inimigo e comece a chamá-lo como aliado. Porque no momento em que você muda a forma de chamar, você muda a forma de receber. Existe um momento silencioso em que a vida testa se você realmente acredita no que diz. É quando o dinheiro parece demorar. É quando a conta vence. É quando a ansiedade tenta assumir o controle. E é exatamente nesse ponto que quase todos recuam, negam o que afirmaram e voltam ao padrão antigo. Você talvez já tenha vivido isso inúmeras vezes. Você afirma a abundância durante o dia, mas à noite o medo fala mais alto. Você diz que vai sair das dívidas, mas sente no corpo a dúvida de sempre. E o campo responde não ao que você diz em voz alta, mas ao que você sustenta quando ninguém está olhando. Chamar o dinheiro pelo nome exige coragem emocional. Exige encarar os pensamentos que você evita. Exige perceber quantas vezes você sabotou o próprio fluxo ao dizer que não era o momento certo, que era melhor esperar, que era mais seguro se contentar com pouco. Nada disso foi escolha consciente. Foi condicionamento, foi repetição, foi sobrevivência travestida de prudência. Mas chega um momento em que sobreviver já não basta. Sua alma pede expansão. E quando a alma pede, o dinheiro se torna parte do caminho, não um obstáculo. Você não foi criado para viver apagando incêndios financeiros. Você não nasceu para contar moedas com medo. Existe algo profundamente desalinhado quando uma pessoa com dons reais vive em constante escassez. Florence ensinava que a prosperidade é um estado natural quando o indivíduo está em harmonia com a lei. E a lei não responde à força. Ela responde ao comando consciente. Quando você chama o dinheiro pelo nome certo, você não o chama com desespero, você o chama com convicção. Você não implora, você reconhece. Você não corre atrás, você permite. Talvez isso explique por que algumas pessoas parecem ganhar dinheiro com leveza, enquanto outras se esgotam tentando. Não é sorte, não é privilégio. É estado interno, é relacionamento energético, é a forma como o dinheiro é visto, sentido e nomeado. Se você o chama de fardo, ele pesa. Se você o chama de solução divina, ele organiza. Se você o chama de inimigo, ele resiste. Se você o chama de aliado, ele coopera. E cada vez que você muda essa linguagem interna,
algo invisível começa a se reorganizar ao seu favor. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Muitas dívidas não nascem da falta de dinheiro, mas da falta de alinhamento. Você tentou compensar vazios com consumo, tentou aliviar dores com gastos, tentou provar valor através de coisas. E tudo isso aconteceu porque, em algum ponto, você se desconectou da sensação de merecimento. O dinheiro entrou, mas não ficou, porque ele não encontra repouso onde há culpa, medo ou conflito interno. Ele circula, mas não se estabelece. E isso não é punição, é apenas coerência energética. Sair das dívidas começa quando você para de lutar contra o dinheiro e começa a ouvi-lo. Cada dívida carrega uma mensagem não ouvida. Cada bloqueio financeiro aponta para uma crença ainda ativa. Florence dizia que o subconsciente aceita tudo o que é repetido com sentimento. E por anos, talvez décadas, você repetiu histórias de escassez sem perceber. Histórias que não começaram com você, mas foram herdadas, observadas, absorvidas. Agora, o convite não é lutar contra essas histórias, mas substituí-las conscientemente por novas declarações alinhadas com a verdade espiritual da abundância. Você não precisa convencer o universo de nada. O universo responde automaticamente àquilo que você sustenta. Quando você chama o dinheiro pelo nome com clareza, você deixa de pedir permissão para prosperar. Você assume o seu lugar. Você reconhece que a abundância não é excesso, é equilíbrio, não é luxo vazio, é fluxo saudável, não é ego, é estabilidade. E quando você faz esse ajuste interno, o dinheiro começa a encontrar caminhos que antes pareciam bloqueados. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque algo se reorganizou dentro. Eu sei que seu coração ficou cansado. Eu sei que você já tentou de tudo. Eu sei que, às vezes, você se pergunta se ainda vale a pena acreditar. Mas a verdade é que você nunca esteve tão perto do ponto de virada quanto agora. Porque você não está mais buscando dinheiro apenas para sobreviver. Você está buscando paz. E quando a intenção muda, a resposta muda. Chamar o dinheiro pelo nome certo é, na verdade, chamar de volta a sua autoridade interna. E quando você se lembra de quem é, a abundância reconhece o caminho de volta até você. Existe um silêncio entre o que você deseja e o que você recebe. É nesse espaço que quase todos desistem. Porque o mundo te ensinou que, se o resultado não aparece rápido, é sinal de que não está funcionando. Mas a verdade espiritual é outra. Quando você começa a chamar o dinheiro pelo nome correto, o campo precisa se reorganizar. Velhos contratos precisam ser quebrados. Antigas crenças precisam perder força. E esse período de transição muitas vezes se parece com atraso, quando na verdade é preparação. É o invisível trabalhando antes que o visível se manifeste. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. Uma inquietação estranha. Uma sensação de que algo antigo não serve mais, mas o novo ainda não chegou. É desconfortável. Dá vontade de voltar atrás. Dá vontade de repetir os mesmos padrões por segurança. Mas é exatamente nesse ponto que o dinheiro observa se você sustenta o novo posicionamento ou se recua para o conhecido. O dinheiro respeita a consistência interna. Ele se aproxima quando sente estabilidade energética, não quando percebe ansiedade disfarçada de afirmação positiva. Florence ensinava que o verbo é criador.
Aquilo que você declara com convicção molda sua experiência, mas convicção não nasce da repetição mecânica. Ela nasce da decisão interna. Decidir parar de falar mal do dinheiro, decidir parar de dizer que ganhar dinheiro é difícil, decidir parar de associar abundância à culpa ou punição. Cada uma dessas decisões parece pequena, mas juntas criam uma mudança profunda no campo. E quando o campo muda, a vida responde. Você pode não perceber imediatamente, mas sinais começam a surgir. Um convite inesperado, uma ideia que surge do nada, uma conversa que abre portas, um alívio interno que você não sentia há anos. Nada disso é coincidência. É o reflexo de um alinhamento que começou quando você parou de implorar e começou a chamar. Porque o dinheiro não se move por pena, ele se move por reconhecimento. E quando você o reconhece como parte legítima do seu caminho, ele encontra formas de te reconhecer também. Existe uma armadilha sutil que impede muitas pessoas de sair das dívidas, mesmo quando começam a aplicar princípios espirituais. Elas acreditam, mas não confiam. Elas afirmam, mas vigiam. Elas dizem que o dinheiro está vindo, mas continuam observando a falta como referência principal. Isso cria um estado de espera tensa que bloqueia o fluxo. Florence ensinava que a fé verdadeira é relaxada. É a certeza tranquila de que aquilo que é seu já está a caminho, mesmo quando não há sinais visíveis imediatos. Chamar o dinheiro pelo nome envolve aprender a descansar internamente. Não é passividade, é confiança ativa. É fazer o que precisa ser feito sem carregar o peso da urgência. É agir sem ansiedade. É permitir sem controle excessivo. O dinheiro sente quando você tenta segurá-lo antes mesmo de ele chegar. Ele percebe quando você calcula cada passo com medo de perder. E esse medo comunica instabilidade. O fluxo não se estabelece onde há vigilância constante. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando prever tudo para se proteger, tentando controlar cada detalhe para não sofrer. Mas esse controle custou caro, custou leveza, custou alegria, custou abundância. Quando você chama o dinheiro com serenidade, você sinaliza maturidade espiritual. Você demonstra que está pronto para administrar mais sem se perder. E isso muda tudo, porque o dinheiro não chega para testar você. Ele chega para cooperar com o seu propósito. Eu sei que você queria uma solução imediata. Eu sei que você gostaria de uma garantia concreta agora. Mas o que você está construindo aqui é mais sólido do que qualquer valor isolado. Você está reconstruindo sua relação com o dinheiro desde a raiz. E relações verdadeiras não se sustentam no medo. Elas se sustentam na confiança. Quando você aprende a chamar o dinheiro pelo nome certo, você não apenas atrai recursos. Você se torna alguém capaz de sustentar a abundância sem perdê-la logo em seguida. Existe um momento decisivo em que você percebe que não é mais o dinheiro que precisa mudar, é você. Não no sentido de se tornar alguém diferente, mas de se lembrar de quem sempre foi antes de aprender a se diminuir. Esse reconhecimento costuma vir acompanhado de uma dor silenciosa, porque você começa a enxergar quantas vezes aceitou menos do que merecia por medo de perder o pouco que tinha. Quantas vezes permaneceu em situações apertadas por acreditar que era o máximo que a vida podia oferecer. E esse é um despertar que ninguém provoca de fora. Ele acontece quando você está pronto. Chamar o dinheiro pelo nome correto também significa parar de se explicar para quem não entende sua expansão. Algumas pessoas vão estranhar quando você parar de reclamar. Outras vão se incomodar quando você deixar de aceitar escassez como normal.
Haverá quem tente te puxar de volta para o antigo papel, porque a sua mudança expõe o conformismo alheio. E isso exige firmeza interna. O dinheiro não se estabelece onde a pessoa se encolhe para caber no conforto emocional dos outros. Florence ensinava que o bem não compete. O que é seu não tira de ninguém. A abundância verdadeira não nasce da comparação, nasce do alinhamento. Quando você chama o dinheiro com clareza, você deixa de olhar para o que falta no outro ou no mundo. Você passa a reconhecer que existe um fluxo específico reservado para você, um caminho único, um arranjo perfeito entre dons, oportunidades e provisão. E quanto mais você respeita esse caminho, menos precisa se esforçar contra a corrente. Talvez você perceba que certas lutas começam a desaparecer sem aviso, não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de alimentar batalhas desnecessárias. Você aprende a escolher onde colocar sua energia. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a respeitar seu tempo. E esse novo posicionamento cria algo raro: estabilidade. E estabilidade é extremamente atraente para o dinheiro, porque onde há estabilidade, há continuidade. E onde há continuidade, a abundância se sente segura para permanecer. Existe uma diferença profunda entre receber dinheiro e sustentar dinheiro. Muitas pessoas recebem, poucas sustentam. Receber pode ser acaso. Sustentar é estado interno, é maturidade emocional, é clareza espiritual. Quando você chama o dinheiro pelo nome certo, você começa a se tornar alguém que não se perde quando ele chega. Você não entra em euforia descontrolada, nem em medo de perda. Você permanece centrado, e essa postura muda completamente a forma como a vida responde a você. Talvez, ao longo da sua história, você tenha associado dinheiro à atenção. Sempre que entrava mais, algo dentro de você se contraía. Medo de perder, medo de errar, medo de não dar conta. E sem perceber, você criava situações que devolviam tudo ao ponto inicial. Não por sabotagem consciente, mas por desconforto com a estabilidade. Agora, o convite é outro. É aprender a sentir paz, mesmo quando há abundância. É permitir que o dinheiro esteja presente sem que isso altere seu valor interno. Sair das dívidas, nesse nível, deixa de ser apenas uma meta financeira. Torna-se um símbolo de libertação emocional. Cada dívida paga representa um peso antigo que se dissolve. Cada ciclo encerrado libera espaço para algo novo. E quando você atravessa esse processo com consciência, você percebe que não se trata apenas de números, mas de identidade. Você deixa de se ver como alguém sempre correndo atrás e passa a se reconhecer como alguém que recebe naturalmente. Eu sei que você talvez ainda tenha dúvidas. Eu sei que parte de você quer provas antes de confiar. Mas a verdade é que a confiança precede a prova, não o contrário. Florence dizia que o invisível sempre se organiza antes do visível. E quando você chama o dinheiro com autoridade tranquila, você não está apenas esperando que algo aconteça. Você está declarando que está pronto para viver de uma forma diferente. E essa decisão muda tudo, mesmo antes de qualquer valor aparecer. Existe um medo silencioso que quase ninguém admite. O medo de dar certo. Porque dar certo exige constância. Exige sustentar uma nova identidade. Exige abandonar o drama conhecido da luta diária. Muitas pessoas dizem que querem ganhar dinheiro, mas no fundo têm medo do que acontece depois que conseguem. Medo de não saber manter. Medo de errar. Medo de perder tudo. E esse medo cria um teto invisível que impede a abundância de se estabilizar. O dinheiro percebe quando é visto como ameaça e não como ferramenta.
Chamar o dinheiro pelo nome certo também significa normalizar a prosperidade. Tirar o dinheiro do pedestal do pânico. Parar de tratar cada ganho como algo extraordinário e cada gasto como tragédia. Quando tudo vira exagero emocional, o fluxo se desorganiza. Florence ensinava que a mente tranquila é o solo fértil da provisão contínua. Onde há histeria, há desperdício. Onde há calma, há multiplicação. E isso não tem relação com valores altos ou baixos, mas com postura interna. Talvez você esteja começando a perceber que sua ansiedade financeira nunca foi sobre dinheiro em si, mas sobre segurança, sobre sentir que a vida te sustenta, sobre confiar que você não será abandonado. E essa confiança não nasce de números, nasce de alinhamento espiritual. Quando você chama o dinheiro com serenidade, você sinaliza ao campo que não precisa mais viver em alerta. E esse relaxamento interno abre espaço para soluções criativas que antes não conseguiam se manifestar. Você não precisa vigiar o dinheiro para que ele fique. Você precisa se tornar um lugar seguro para ele. Um lugar onde ele pode circular sem culpa, sem medo, sem drama. E isso começa quando você para de se definir pela falta. Quando você deixa de contar sua história sempre a partir do aperto. Quando você percebe que o passado não é identidade, é apenas referência. E referências podem ser atualizadas. Quando você atualiza sua narrativa interna, o dinheiro responde naturalmente. Existe uma fase em que você percebe que não está mais pedindo, está permitindo. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Você não sente mais urgência, sente expectativa tranquila. Você não sente mais desespero, sente abertura. E essa diferença muda completamente a frequência com que você se move no mundo. Pessoas percebem, oportunidades se aproximam, conversas ganham outro tom. E você começa a entender que chamar o dinheiro pelo nome certo não é um ato isolado. É um novo modo de existir. Florence falava sobre viver na expectativa alegre do bem. Não uma esperança ansiosa, mas uma certeza suave. É como saber que algo está a caminho sem precisar checar o relógio a cada minuto. Quando você entra nesse estado, o dinheiro encontra caminhos que não exigem exaustão. Ele vem por vias inesperadas, ideias simples, soluções elegantes. Porque o fluxo verdadeiro não precisa de violência interna para acontecer. Ele se estabelece quando você para de resistir. Talvez você comece a notar que certas dívidas já não te assustam como antes. Não porque desapareceram todas, mas porque perderam o poder emocional. Você olha para elas com clareza, não com pânico. E isso é um sinal claro de mudança de estado. O problema deixa de dominar sua identidade. E quando isso acontece, as soluções se organizam com muito mais rapidez. O dinheiro se move melhor em ambientes onde não é usado como medida de valor pessoal. Você não chegou aqui por acaso. Se você chegou até esse ponto do texto, algo dentro de você já está diferente. Mais calmo, mais consciente, mais aberto. E isso não é coincidência, é alinhamento. Chamar o dinheiro pelo nome certo é, no fundo, chamar de volta sua confiança na vida. E quando você confia, a vida responde. Não porque você implorou, mas porque você finalmente se colocou em posição de receber. Existe um ponto silencioso em que você percebe que não está mais tentando convencer o dinheiro a vir. Você simplesmente segue vivendo como alguém que sabe que ele faz parte da sua realidade. Esse é um deslocamento interno poderoso. Você não anuncia, não prova, não discute. Você apenas incorpora. E quando isso acontece, a energia muda de forma quase imperceptível, mas profundamente eficaz. O dinheiro responde a quem não precisa implorar por ele, porque já não existe conflito entre desejar e permitir. Nesse estágio,
Você começa a observar seus pensamentos com mais clareza. Percebe quando uma ideia antiga tenta voltar, quando a voz da escassez tenta se infiltrar disfarçada de prudência, e pela primeira vez você não se identifica com ela. Você observa, reconhece e escolhe diferente. Florence ensinava que a mente treinada não reage automaticamente. Ela escolhe. E essa escolha consciente é o que sustenta a abundância no longo prazo. Talvez você perceba que sua relação com ganhar dinheiro se torna mais simples, menos pesada, menos carregada de expectativas irreais. Você começa a agir com mais naturalidade, faz escolhas melhores, se posiciona com mais clareza. E isso não acontece porque você está forçando mudança, mas porque algo interno se reorganizou. O dinheiro começa a circular de forma mais inteligente quando você deixa de tratá-lo como salvador ou vilão e passa a tratá-lo como parceiro. Você não precisa mais provar que merece. Essa é uma das libertações mais profundas desse processo. A sensação de ter que justificar seus desejos começa a desaparecer. Você entende que desejar uma vida abundante não te torna menos espiritual, menos digno ou menos grato. Pelo contrário, gratidão verdadeira nasce quando você reconhece que o bem quer se manifestar através de você. E quando você aceita isso sem resistência, o fluxo se intensifica de forma natural. Existe uma maturidade que só nasce depois de muita luta interna. É quando você olha para trás e percebe que não foi o dinheiro que mais te feriu, mas a forma como você se tratou na ausência dele. As culpas, as cobranças excessivas, as comparações silenciosas, tudo isso vai se dissolvendo à medida que você assume uma postura mais compassiva consigo mesmo. E essa compaixão cria um ambiente interno onde a abundância se sente confortável para permanecer. Sair das dívidas, nesse nível, deixa de ser apenas quitar valores. Torna-se romper com um ciclo emocional antigo. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, decisões tomadas no medo, acordos aceitos por insegurança, silêncios mantidos para evitar rejeição. Cada consciência traz liberdade, e cada liberdade cria espaço para que o dinheiro circule com mais leveza, sem precisar carregar o peso de compensar dores antigas. Florence falava que o homem prospera quando está em paz consigo mesmo, não quando luta contra a vida, mas quando coopera com ela. Você começa a entender que a abundância não chega para te salvar, ela chega para caminhar com você. E essa parceria exige responsabilidade emocional, exige clareza, exige presença. O dinheiro permanece onde há ordem interna, não onde há caos disfarçado de desejo. Eu sei que, em algum momento, você achou que nunca sairia desse ciclo, que sempre estaria correndo atrás, sempre atrasado, sempre em desvantagem. Mas essa narrativa começa a perder força quando você assume uma nova posição interna. Você não é mais alguém tentando alcançar a abundância. Você é alguém aprendendo a viver a partir dela. E essa mudança, embora silenciosa, é irreversível quando verdadeiramente incorporada. Chega um momento em que você percebe que a vida deixou de ser uma luta constante. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você não está mais em guerra com ela. Essa mudança interna é sutil, porém definitiva. Você começa a agir com mais calma, a decidir com mais clareza e a falar com mais verdade. E essa coerência interna cria um campo onde o dinheiro não encontra resistência. Ele não precisa forçar entrada. Ele simplesmente flui, porque encontra espaço. Chamar o dinheiro pelo nome certo também significa aceitar responsabilidade pelo próprio bem-estar.
Não terceirizar mais a culpa, não esperar que algo externo resolva o que é interno. Florence ensinava que o indivíduo prospera quando assume o próprio governo interno. Quando você governa seus pensamentos, seus sentimentos e suas palavras, você governa sua experiência. E isso se reflete diretamente na forma como o dinheiro se manifesta na sua vida. Talvez você perceba que já não reage como antes às notícias ruins, às comparações, às histórias de fracasso. Você escuta, mas não absorve. Você observa, mas não se identifica. Esse distanciamento saudável protege seu campo e impede que velhos medos se reinstalem. O dinheiro se sente atraído por quem não oscila emocionalmente a cada estímulo externo. Estabilidade interna gera estabilidade externa. Você começa a entender que abundância não é excesso descontrolado, mas fluxo constante. Não é um pico seguido de queda, mas uma linha contínua de sustentação. E essa compreensão muda tudo, porque você deixa de buscar grandes golpes de sorte e passa a construir uma relação sólida com o dinheiro. Uma relação baseada em respeito, clareza e confiança mútua. Existe um tipo de paz que só chega quando você para de se sabotar em silêncio, quando você deixa de negar seus desejos legítimos e passa a honrá-los com responsabilidade. Você percebe que querer ganhar dinheiro, sair das dívidas e viver em abundância não te torna menos espiritual. Te torna mais íntegro, porque você passa a alinhar o que sente, o que pensa e o que declara. E esse alinhamento cria força. Florence dizia que a palavra falada com fé ativa forças invisíveis, mas fé não é cegueira, é convicção interna. É saber que o bem trabalha a seu favor, mesmo quando você não vê imediatamente. Quando você chama o dinheiro pelo nome com essa convicção, você se posiciona como alguém que confia na vida. E a vida responde com oportunidades que fazem sentido, não com caos. Você começa a notar que decisões antes difíceis se tornam mais simples, que escolhas financeiras ganham clareza, que o medo perde espaço para a intuição. E essa intuição, quando respeitada, conduz você por caminhos mais leves e eficazes. O dinheiro flui melhor quando você confia na própria percepção e não vive se traindo para agradar expectativas externas. Talvez você não consiga explicar para os outros o que mudou, mas você sente, sente no corpo, sente na respiração, sente na forma como encara o futuro. E essa sensação de segurança interna é o maior sinal de que algo profundo se reorganizou. Você não está mais esperando que a abundância aconteça. Você está vivendo a partir dela. Existe um instante em que você percebe que já não reage mais como antes. Situações que antes disparavam medo, agora encontram calma. Desafios que antes paralisavam, agora despertam ação consciente. E isso não acontece porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou de lugar interno. Você não está mais abaixo da vida, tentando alcançá-la. Você está em pé, olhando de frente, participando. E essa mudança de postura altera completamente a forma como o dinheiro se manifesta ao seu redor. Chamar o dinheiro pelo nome certo também é parar de negociar com a escassez. Parar de aceitar acordos silenciosos do tipo, isso é o que dá para agora, ou é melhor não arriscar. Florence ensinava que o medo é um péssimo conselheiro espiritual. Sempre que você decide a partir dele, você limita o fluxo. Sempre que você decide a partir da confiança, você expande o campo. E cada decisão tomada em alinhamento fortalece sua identidade de abundância. Talvez você perceba que começa a se respeitar mais, que passa a valorizar seu tempo, sua energia, seus talentos. E isso reflete diretamente no dinheiro, porque o dinheiro respeita quem se respeita.
Ele acompanha quem sabe dizer sim com consciência e não sem culpa. Ele flui melhor onde há limites claros e intenção limpa. Quando você se trata como alguém digno de prosperar, o mundo responde de acordo. Você já não se sente menor ao falar de dinheiro. Não sente vergonha de desejar mais. Não sente culpa por querer estabilidade, conforto e paz. Você entende que a abundância não é luxo vazio. É base sólida, é o que permite escolhas melhores, relações mais saudáveis e uma vida mais íntegra. E quando você honra isso dentro de si, o dinheiro deixa de ser conflito e passa a ser apoio. Existe uma integração profunda que acontece quando você para de dividir sua vida em áreas desconectadas. Espiritual de um lado, financeiro do outro, fé de um lado, realidade do outro. Florence ensinava que essa separação é ilusória. Tudo é uma coisa só. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser visto como algo oposto à espiritualidade e passa a ser expressão dela. Uma ferramenta de ordem, expansão e serviço. Sair das dívidas, nesse estágio, não é apenas uma meta cumprida. É um símbolo de encerramento de ciclos antigos. É a prova de que você não está mais repetindo padrões inconscientes. Cada passo dado em direção à organização financeira reflete uma organização interna que se fortaleceu. E essa coerência cria um campo tão estável que a abundância encontra sustentação natural, sem precisar de esforço forçado. Você começa a confiar mais no fluxo da vida porque confia mais em si mesmo. E essa autoconfiança não é arrogância, é enraizamento. É saber quem você é, o que merece e o que não aceita mais. O dinheiro responde rapidamente a esse tipo de clareza. Ele se alinha com quem não vive em dúvida constante sobre o próprio valor. Eu sei que essa jornada não foi simples. Eu sei que você passou por momentos em que pensou em desistir, mas cada passo trouxe você até aqui. E agora, você não está mais tentando se tornar alguém abundante. Você está vivendo como alguém que reconhece a abundância como parte natural da sua existência. E essa integração é o que prepara o terreno para o fechamento mais profundo de todos. Existe um momento de silêncio interno em que você entende que tudo o que viveu teve um propósito. As perdas, os atrasos, as dívidas, os medos. Nada foi em vão. Tudo serviu para te conduzir até este ponto de consciência. Você começa a perceber que, se tivesse recebido antes o que desejava, talvez não soubesse sustentar. Talvez não tivesse maturidade emocional para lidar com a abundância. E essa compreensão transforma a dor em sabedoria. Chamar o dinheiro pelo nome certo, agora, não carrega mais tensão, carrega gratidão. Gratidão por ter aprendido a confiar. Gratidão por ter atravessado o deserto sem perder completamente a fé. Gratidão por ter desenvolvido uma força interna que não depende mais de circunstâncias externas. Florence ensinava que a gratidão precede a multiplicação. E quando ela nasce de forma genuína, o fluxo se amplia sem esforço. Você começa a olhar para o futuro sem aquele aperto no peito, sem aquela sensação de ameaça constante. O amanhã deixa de ser inimigo e passa a ser possibilidade. E isso muda completamente a forma como você age no presente. Você planeja com serenidade. Você constrói com paciência. Você escolhe com clareza. O dinheiro se alinha a essa postura porque encontra continuidade, não instabilidade. Talvez você perceba que já não precisa mais se defender da vida, que não precisa mais se justificar por querer mais, que não precisa mais pedir permissão para prosperar. Esse é um dos maiores sinais de libertação interna. Você se sente inteiro, e quando você se sente inteiro, a abundância encontra morada.
Existe uma verdade simples e profunda que atravessa todos os ensinamentos de Florence. O bem deseja se manifestar. Ele não precisa ser convencido, apenas permitido. Quando você finalmente entende isso, algo relaxa dentro de você. Você para de lutar contra o fluxo e passa a caminhar com ele. O dinheiro, então, deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. Você começa a perceber que sua vida financeira melhora à medida que sua relação consigo mesmo se harmoniza. Que quanto mais você se respeita, mais o mundo te respeita. Que quanto mais você confia, mais caminhos se abrem. Nada disso é coincidência. É reflexo direto de uma mudança interna sólida e consciente. Talvez você não consiga apontar um único momento em que tudo virou, porque a transformação verdadeira não acontece em um estalo, ela acontece em camadas, em escolhas diárias, em pensamentos corrigidos, em palavras ajustadas, em decisões tomadas com mais verdade. E quando você percebe, já está vivendo de uma forma completamente diferente da que vivia antes. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque estava pronto para ouvir o que precisava ser lembrado. Chamar o dinheiro pelo nome certo é, no fundo, lembrar que você não nasceu para viver em aperto, medo e escassez. Você nasceu para viver em fluxo, dignidade e abundância. E quando você honra essa verdade, a vida honra você de volta. Existe um entendimento que só chega quando você atravessou o suficiente para não romantizar mais a dor. Você entende que esforço sem alinhamento gera exaustão, não prosperidade. Você percebe que lutar contra a vida nunca produziu abundância, apenas cansaço. E essa percepção muda tudo, porque você para de tentar vencer o mundo e começa a cooperar com ele. O dinheiro responde imediatamente a essa mudança de postura. Chamar o dinheiro pelo nome certo é, nesse ponto, um gesto de maturidade espiritual. Você não o chama mais com ansiedade, nem com cobrança, nem com medo. Você o chama com naturalidade, como quem sabe que faz parte do seu caminho. Florence ensinava que aquilo que é natural não encontra resistência. O que é forçado sempre encontra bloqueio. E quando você internaliza isso, o fluxo se torna constante, estável e seguro. Você começa a reconhecer pequenos sinais como confirmações, não como exceções. Um alívio inesperado, uma solução simples, uma oportunidade coerente. Nada disso precisa ser grandioso para ser significativo. Porque o verdadeiro milagre não é um evento isolado, é a continuidade do bem, é acordar sem aquele peso no peito, é deitar sem medo do amanhã, é viver com a sensação de que a vida está a seu favor. Talvez você perceba que não precisa mais provar nada para ninguém, que não precisa mais explicar sua fé, seus desejos ou suas escolhas. Você simplesmente vive. E essa simplicidade carrega uma força imensa. O dinheiro se sente confortável em ambientes onde não precisa justificar sua presença, onde ele é bem-vindo sem drama. A lição final é simples, mas profunda. Tudo o que você chamou até hoje respondeu exatamente à forma como foi chamado. O dinheiro nunca te ignorou. Ele apenas obedeceu às palavras, sentimentos e crenças que você sustentou. Quando você chama com medo, ele se distancia. Quando você chama com conflito, ele oscila. Quando você chama com clareza, ele se organiza. E quando você chama com confiança, ele permanece. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver em abundância. Você precisa apenas parar de se afastar de quem você sempre foi. Um ser criado para cooperar com o bem, não para lutar contra ele. Florence dizia que o homem prospera quando se alinha com a verdade espiritual da vida. E essa verdade é simples. O bem flui onde é reconhecido.
Se você levar algo desse texto, leve isso. Não chame mais o dinheiro como problema, peso ou ameaça. Chame-o como recurso, aliado e expressão de ordem. Não fale com ele a partir da falta. Fale a partir da certeza. Não espere provas para confiar. Confie para permitir que as provas apareçam. Você não chegou aqui por acaso. Se você escutou até o fim, é porque algo dentro de você já mudou. E essa mudança, mesmo que silenciosa, já começou a reorganizar sua realidade. A abundância não é algo que você conquista à força. É algo que você permite quando aprende a chamar pelo nome certo.